Boa noite. Eu sou a Dani Royle, sou roteirista, sou formada, certificada pela UCB, escrita por Mary. Tenho formação também em comunicação, tenho mestrado em comunicação. Já trabalhei bastante tempo dando aula de roteiro para cinema em instituições, né, de ensino. Fui professora de cinema da Estácio, sou professora ainda da Infinet, né, na parte de cinema, narrativa para games. Tem uma série que eu escrevi que está agora no Globoplay, Globoplay, que é a Base de Máscaras. Eu tenho roteiro premiado no FRAPA, que é o Festival de Roteiro. Tenho curtas em diversos festivais, então eu me especializei mais realmente em roteiro nas últimas décadas, e migrei um pouco do jornalismo, formação inicial. Formação inicial, na verdade, como atriz, daí fui para o jornalismo, do jornalismo eu acabei caindo para o roteiro, porque já era uma coisa que eu gostava desde antes. E então essa é mais ou menos a minha formação. Alô, seu Afonso. E aí, deixa eu ver se eu tiro isso aqui com uma coisa na minha cara aqui. Tá, entrou. Então, eu sou professora de roteiro, também, de roteirista, e dando início aí, chamando aí para esse curso de roteiro para séries, dá uma depois, para quem quiser se aperfeiçoar, né, na construção de séries. É óbvio que a gente não tem tempo num curso como esse de criar uma série inteira, porque uma série é uma coisa bastante complexa de ser criada. Eu adoro dizer que não é uma coisa simples, porque ao mesmo tempo que é legal, que parece ser ruim dizer isso, né? Puxa, a série não é uma coisa simples de ser criada, isso é legal também. Significa que não é para qualquer um, né? Não é qualquer pessoa que diga, acordei com uma ideia para uma série. Não é bem assim. Você tem todo um processo de construção. As séries mudaram bastante seu processo, né, de produção nos últimos anos. A gente teve uma mudança radical na forma de se assistir séries, né? Graças à chegada da Netflix, há alguns anos atrás, a gente mudou bastante o processo de assistir séries. E isso fez que, obviamente, mudou a forma como se produz, né? Não só a parte de produção em si, mas de criação, construção, desde o roteiro. Eu gosto muito de... A gente está falando de um processo coletivo, a gente está falando de um trabalho totalmente... a existência de um trabalho totalmente feito em equipe, e a gente não tem como dissociar uma etapa de outra. Eu digo sempre que é um processo, os processos, as etapas, né, do audiovisual são muito simbióticos, uma etapa não existe sem a outra, mas, apesar de existir cada um ter a sua importância, eu sempre digo que o roteiro é o início de tudo, nada existe sem o roteiro, e que existe uma falha muito grande no Brasil, por exemplo, em relação à valorização do roteiro, do profissional roteirista. Eu gosto de dar ênfase nisso, da importância de uma boa construção de história, de uma boa construção de narrativa e do conhecimento de quem está trabalhando com essa narrativa. Não adianta chegar num set de filmagem, né, num set de gravação e tal, puxa, eu sou o melhor diretor do mundo, eu sou o melhor diretor de fotografia, eu sou o melhor ator, eu sou o melhor isso, eu sou o melhor aquilo, eu sou o melhor técnico, etc. Não tem conhecimento básico da narrativa, da construção daquilo que foi colocado. E em séries, especificamente, eu gosto muito de dizer que as séries têm um funcionamento muito específico, né? Não é apenas um roteiro, é um encadeamento de roteiros que formam uma temporada, né? E outras depois, a gente já falando de série, né? Apenas uma temporada. Agora,
dessa narrativa toda, né, do ar narrativo. Então, a série não começa já a pessoa pensando, vou escrever um roteiro de um piloto. Não é assim que funciona. Né? Série funciona, eu tenho um determinado personagem, eu tenho um determinado universo, eu tenho um arco narrativo para isso. E aí, quando você constrói esse universo, constrói esse personagem dentro desse universo e coloca esse personagem em conflito e apresenta isso e tem essa ideia, aí você está preparado para desenvolver um primeiro piloto, um primeiro roteiro que possa vir a ser produzido. Então, a gente diz que uma série ela não nasce de uma ideia da mesma forma que uma pessoa diz assim, acordei com uma ideia para um filme. Não existe acordei com uma ideia para um piloto. Né? Aconteceu já de gente dizer, não, eu tinha uma ótima ideia para um piloto. Isso, literalmente, na prática, não existe. Não tem como um piloto existir sem toda uma construção existir primeiro. Sem a gente saber para onde vai com aquilo, que ideias estão sendo plantadas naquele piloto, que plans estão sendo colocados, né, naquele piloto, que questões estão sendo levantadas, que mistérios estão sendo apresentados, o que a gente está colocando no piloto de informação para que um público queira assistir, né, uma série, uma temporada, os próximos episódios, etc., para que eu possa prender esse meu público ali. É tudo pensado. A construção, desde o início, quem é esse meu personagem, como é que eu estou desenhando esse personagem, a essência do meu personagem, não apenas a caracterização, a essência do meu personagem, o que essa pessoa vai viver. Só que para essa pessoa ter algo para viver, um conflito interno que ela precisa lidar para poder trazer para uma trajetória externa, a gente tem que entender o que ela viveu. Isso não necessariamente vai estar na série. A gente não tem obrigação de colocar isso na série, mas a gente tem obrigação de fazer a construção desse personagem pensado dessa forma. Um personagem de uma série ele é muito mais aprofundado do que um personagem de uma novela, por exemplo. A novela, como a gente conhecia até bem pouco tempo atrás, que também ela está sendo transformada agora, mas ainda existe uma diferença grande entre a linguagem de novela e a linguagem de série para a linguagem de cinema, ainda por cima. A gente está falando de uma linguagem totalmente diferente. Então, quando a gente fala em construção de série, a gente está falando de uma forma de pensar e de produzir desde o início, de construir desde o início, bem diferente de cinema ou novela. E aí a gente tem questões, porque o principal produto audiovisual brasileiro são as novelas. É o que vende, é o que vai para fora, é o que faz o Brasil ser conhecido mais, né, por esse produto audiovisual. E as séries, a gente ainda está a gente está recém começando a sair da coisa de engatinhar no Brasil, né? Quem já faz série há muito tempo são os próprios americanos, óbvio, né? Quem mais trouxe isso de forma mais aprofundada, o modo de fazer série, tanto que tinha os enlatados americanos, né, e tal, mas a forma de construção, de pensar sala de roteiro, a forma de construir arco, etc., né, e tal, não é uma coisa tão antiga assim, é uma coisa que foi estabelecida pelos americanos ainda lá pelos anos 80. E aí, hoje em dia, a gente tem séries no mundo inteiro, obviamente, e, obviamente, cada uma com o seu DNA, de acordo com cultura, país, etc., mas muitas bebendo na fonte americana, porque os americanos sabem fazer série, e ninguém tem como negar isso. Né? Eles sabem os princípios que funcionam para que uma série tenha vida longa, ou para que uma série consiga agradar público e ou crítica. Né? Então, muito da base das séries, inclusive muito da base que eu utilizo nas minhas aulas, vem dos americanos. Né? Pela forma como eles otimizaram o ensino da roteirização e da construção de séries. No entanto, hoje em dia, por exemplo, nos meus top 10 aí de séries, se tiver uma americana é demais. Né? Das séries que eu mais gosto, tem muita série europeia, série argentina, né? Série mexicana. Então, hoje a gente tem uma variedade muito boa
né? E tem as séries brasileiras, óbvio, né? Mas que ainda bebem um pouco na fonte das novelas brasileiras. Então, existe um cuidado, né? Quando eu trabalho um pouco a questão da construção dessa narrativa, eu trabalho muito trazendo isso para a sala de aula, que gente, por mais que já exista uma coisa híbrida, por mais que as novelas tenham se aproximado da série e tal, você ainda está falando de linguagens diferentes, construções diferentes. Não se escreve da mesma forma novela e série, né? Não se desenvolve diálogos da mesma forma novela e série. São coisas realmente diferentes. A gente ainda trata capítulo de novela, episódio de série. Ainda existe uma construção diferente ainda na forma de se trabalhar. Então, o que eu faço no meu curso? Eu mostro toda essa trajetória, né, da onde surgiram as séries, né, um pouco da história de como é que elas começaram, como é que começou a existir esse processo basicamente industrial de produção de série vinda dos americanos, como é que ela se transformou no início ainda do século XXI, e aí com a chegada dos streamers, como é que mudou a forma de se assistir e como é que isso influenciou na forma de se produzir, como é que isso influenciou na forma de se construir. Então, eu trago bastante não apenas uma trajetória de séries em si, mas da forma de construção mesmo, tá? O aprofundamento de personagem, a construção, como é que isso vai dialogar com a produção em si, a importância do roteirista em basicamente todas as etapas, como é que funciona lá fora e como é que a importância e a valorização que se dá para o profissional roteirista lá fora é importante na construção geral nesse processo, né? Como é que beneficia a qualidade final dessa produção, né? E é uma diferença fundamental em muitas séries brasileiras, a falta do acompanhamento, né, de um profissional, a falta de um profissional no set, um profissional roteirista no set, a falta da valorização do profissional roteirista nas outras etapas, que é uma coisa que faz uma diferença enorme. Eu, por muita sorte, passei por um processo de construção de série em que o nosso roteirista-chefe estava no set, né, de gravação, e foi o que conseguiu encaminhar a trazer uma qualidade narrativa, né, de forma que o diretor não teve como desconstruir muita coisa, porque ele perdia muita coisa, porque ele achava que aquilo não combinava com o que ele queria esteticamente. Só que ele não conseguia entender que aquilo que ele estava querendo cortar se comunicava e linkava com 3 episódios para frente. Quem é que podia saber disso? O roteirista. Por quê? Porque foi o roteirista que construiu os 13 episódios. Então, é nisso que faz uma diferença absurda de se dar a importância ao profissional roteirista, que a gente não tem no Brasil. Tá? É muito interessante que esses dias eu peguei uma fala de um roteirista, acho que no Twitter, não lembro, dizendo uma coisa do tipo assim, de 196 países, em 195 os roteiristas é que são o profissional principal para uma série. Só no Brasil ele não é. E é assim que a gente está meio que empurrando, né, as séries no Brasil. Ela virando uma criação coletiva, mas isso também agora está sendo até uma tendência no mundo e que está sendo uma luta de roteiristas mundo afora em relação a isso, né? A coisa da autoria, do crédito, da criação, da coisa de, cara, se você é tão bom assim, vai lá e cria, né? Escreve. Então, se fosse fácil, né, escrever, qualquer um sentava e escrevia, e não é o caso, a gente sabe disso. Então, existe todo um processo, existe uma forma, né, de se construir, e é disso que eu falo, né, em aula, essa construção, são essas etapas, é a coisa de você ter todo um universo pensado, personagens aprofundados, dinâmica entre os personagens. A gente faz um chart em que eu mostro como é que é o cruzamento da dinâmica entre personagens, para a gente entender como é que é o tratamento entre personagens, né? Quem são os personagens que se odeiam, que se amam, como eles lidam um com o outro, e para que isso?
para a gente garantir uma unidade nos roteiros. Que a gente trabalha de forma a dar a cada roteirista a autoria de uma unidade, né, de um roteiro de episódio. Então, se vocês assistirem séries aí diversas, vocês vão ver que nas aberturas sempre tem o nome da equipe que construiu a série como um todo, né, que trabalhou em cima da série como um todo, da sala de roteiro, mas tem o nome do roteirista do episódio, porque ele dá uma unidade para aquilo, né? Isso já faz diferença para a forma como a gente trabalha aqui no Brasil, como trazia as novelas, e daí isso foi incorporado na forma como as séries estão sendo escritas, que é cada um escreve uma cena, né? E a pessoa ela fica responsável por cenas, núcleos, e aí isso desconstrói um pouco a forma como originalmente as séries foram pensadas e trabalhadas e construídas, desse jeito que eu falei. Mas isso veio dos americanos. Sim, veio dos americanos porque eles sabem fazer série. É a mesma coisa quando alguém diz assim, mas as novelas brasileiras são as melhores e quem tenta imitar não consegue porque os brasileiros sabem fazer novela. Ué, mas se os brasileiros sabem fazer novela e as pessoas reconhecem isso, qual o problema da gente também reconhecer que os americanos sabem fazer série, né? E tentar trabalhar da forma como eles ensinaram. Fazendo o nosso, trazendo o DNA brasileiro, mas fazendo da forma como eles entenderam que são os melhores princípios. Então, acontece bastante isso. Tá? Eu gosto de falar sobre isso também em sala de aula. É óbvio que a gente fala sobre a valorização do roteirista, especificamente num meio, num produto audiovisual, em que a gente está trabalhando com mais de um roteirista. A gente não está falando de cinema, né? A gente está falando de uma equipe, de novo. E existe um lema, inclusive, e até isso no Brasil as pessoas começaram a dispersar, mas existia um lema para as pessoas escrever as séries, e trouxe, importou isso, que entrou na sala de roteiro, não existe minha ideia. Entrou na sala de roteiro, está todo mundo trabalhando junto. Por quê? Porque a sua ideia só surgiu por causa de alguma coisa que eu falei. Essa minha ideia só surgiu porque o outro falou um negócio, e o outro complementou, e isso fez com que eu pensasse outra ideia. Então, a gente, no final das contas, não sabe de quem foi a ideia. Óbvio, porque a ideia foi em equipe. E é para isso que a gente trabalha. Série é um trabalho em equipe desde o roteiro. Né? O roteiro é um trabalho em equipe. E aí, então, é uma construção feita. Então, vai mais do que todo o processo simbiótico que eu gosto de falar, do audiovisual, que todas as etapas do audiovisual, a gente tem um trabalho totalmente simbiótico mesmo, né? O diretor depende de roteirista depende de ator depende de diretor, e assim vai. Você está trabalhando com toda uma equipe. Todo o trabalho de cada um depende do outro. Só que o processo de construção de uma série começa muito antes, né? Começa lá na criação mesmo. Então, como eu falo, eu reforço essa ideia e eu reforço isso em aula, com a coisa de construção de série, não acordei com uma ideia com um piloto. Né? Eu não acordo com uma ideia de um roteiro. Né? Você pode acordar com uma ideia de roteiro para filme. Para filme é muito possível. Acontece muita gente que está dizendo, cara, eu tive uma ideia com um filme. E aí já tem a ideia de início ao fim. Né? Série não. Série você não acorda assim. Você não tem ela do nada. Você tem um processo de construção. E ele vai passar por várias etapas, né, de criação. Roteiro. Roteirista. Para depois ir para a mão de outros profissionais. Então, existe todo um trabalho. A gente trabalha a Bíblia. Né? A Bíblia de um projeto. Que é o desenvolvimento de personagens, universo. A gente não trabalha, por exemplo, a gente não faz argumento de série. Isso é uma coisa que no Brasil também entrou bastante. Vamos fazer o argumento da série. Não existe argumento da série. Existe uma sinopse da série e existe um arco de temporada. Significa, ao longo dessa temporada, o que eu vou fazer acontecer de trajetória emocional dos meus personagens. E isso é diferente do que vai acontecer nas sinopses dos episódios, que é o que mostra ativamente, em termos de ação, o que os personagens vão viver. Eu tenho arco de temporada, que é trajetória emocional, e eu tenho sinopse de episódios, que é traduzir a trajetória emocional em ações. Isso tudo são etapas de construção da minha série. É eu entender para que público eu estou trabalhando. Então, qual é o gênero?
qual a idade do meu público, para quem é que eu estou trabalhando, né? Que linguagem eu vou utilizar, qual a duração dos meus episódios. Até alguns anos atrás, a gente se prendia à grade televisiva, né? As coisas tinham um tempo certo para ser trabalhada. A gente trabalhava com os atos, né? Que seria a divisão por atos, continua existindo. A divisão por atos é uma estrutura estabelecida que otimiza o trabalho do roteirista, e não é uma coisa americana, é uma coisa que já vem desde Aristóteles, 300 a.C. A gente já consegue trabalhar o desenvolvimento do início, meio e fim. Só que quando a gente trabalha início, meio e fim de uma série, a gente tem tanto a temporada, né, trabalhando início, meio e fim, quanto cada episódio. E aí, em cada episódio, você destrincha cada ato. Cada ato também tem seus pontos altos e baixos. A gente trabalha ganchos de um episódio para o outro. E não são os ganchos de novela, que tem de um capítulo para o outro, que termina com o personagem fazendo "Oh!", e daí continua no próximo capítulo. Não, episódio tem um gancho. E o nome episódio é exatamente por quê? Porque existe um episódio, um acontecimento em cada episódio, dentro da estrutura da história. A gente vai falar de formatos, né? A gente vai falar, não existe só série serializada. Existe a série que é procedural. Hoje a gente já está chamando de séries episódicas, né? Existem as híbridas, que é a maioria atualmente. A gente está falando de antologias, a gente está falando de minissérie, a gente está falando de série limitada. A gente está falando de formas diferentes de falar de série. A gente tinha dramas de 1 hora e comédias de meia hora, porque era o formato americano apresentado. Mas eu posso ver uma série britânica que faz cada episódio de 1 hora e meia. Eu posso ver uma série experimental americana que cada episódio tem 15 minutos e funciona. As séries funcionam, elas têm os atos bem divididos, elas estão bem colocadas, e eu consigo visualizar os elementos narrativos que eu preciso apresentar ao longo de uma temporada, e eles estão lá. Eles estão lá na série de 15 minutos por episódio. Os mesmos elementos que eu posso apresentar numa série dramática de 1 hora por episódio. E de 13 episódios por temporada. Então, existe. É estrutural. Essa estrutura continua sendo trabalhada. Ela continua funcionando, ela continua fazendo parte dos princípios da boa construção de série. Né? E a minha ideia sempre nas minhas aulas é trazer isso. É mostrar que é complexo? Não é simples escrever série. As pessoas têm muito uma ilusão de que é muito simples hoje trazer. Mas se vocês forem analisar as boas séries, as séries que realmente, né, são bem colocadas e são boas em termos de tanto público quanto crítica, né, são elogiadas, aquela coisa toda, vocês vão analisar o processo de construção da série, não é simples. Para quem assiste Breaking Bad, o processo de construção de Breaking Bad, de produção de sala de roteiro de Breaking Bad, antes de começar a produzir, foi de 1 ano. É 1 ano de sala de roteiro apenas com brainstorming. 1 ano os roteiristas se reunindo e trabalhando em cima de toda a temporada. 1 ano de construção de série sem produzir ainda. Aí a gente chega hoje, você em 2 meses quer colocar, né, 13 episódios escritos e começa a ser produzido. Então é bem complexo a forma como está se trabalhando série atualmente, mas, como dizem, a gente vai se adaptando, a gente vai, né, incorporando aquela coisa. Eu acredito muito que, aos poucos, a própria qualidade final desses produtos vão fazer, a própria qualidade final vai fazer com que repensem esse início. Né? Porque o início, a qualidade de uma série está no roteiro, gente. Não adianta discutir porque está no roteiro. Não se leva adiante uma boa série sem um bom roteiro. E a gente percebe isso nas séries que não têm renovação, ou que não vão bem de público, né? A forma como elas estão sendo apresentadas, a forma como elas estão sendo construídas e tal, ou porque se perderam. Né? Eu trago isso em aula.
séries americanas que começaram super bem, bem os americanos enlatados, e que, de repente, resolveram fazer um caminho novo no negócio. E perdem o público. E são canceladas. Por quê? Porque perderam o público. E lá tudo, o dinheiro fala mais alto, é óbvio. Aqui também, mas lá o dinheiro é o primeiro que os executivos trazem, os grandes estúdios trazem e cancelam a série. Então, por quê? Porque saíram dos princípios dessa construção. Então, é muito evidente, tá? Esse tipo de processo. E a gente fala bastante sobre isso ao longo dessa disciplina de construção de roteiro para série, em que a gente fala sobre desde construção de personagem, construção de temporada, construção de episódio, né, o tratamento de Bíblia, isso tudo. Então, eu queria, assim... Bom, vou deixar agora para vocês um pouquinho. Estou vendo aqui, Francisco está com a mão levantada. E fiquem à vontade para perguntar. Oi, Dani, tudo bem? Oi. Então, no início eu levantei a mão porque o som estava indo e voltando, estava indo e voltando. Eu ia sugerir você chegar um pouquinho mais perto do microfone, mas depois deu para ouvir direitinho. Tá, era só uma sugestão. Sem fio, eu achei que estava funcionando bem. Gente, isso é... Desculpa. Mas agora, depois, ele ficou melhor. Tá? Era só isso. Então tá. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Gostariam de levantar alguma coisa? Vocês já são da área? Como é que é? Quando vai ser o curso, Dani? Começa semana que vem. Que dia, mais ou menos? É todo dia? Não, é 2 vezes por semana, é segunda e quarta. Segunda e quarta, esse horário, sim? Isso. 6 horas. Sei. Quartas. Tá, depois eu precisava falar em particular com você. Claro, problema. Tá bom, eu pego lá no seu site, tem lá contato e eu mando para você. Perfeito, sem problemas. Tá, obrigado. Ana, Maurício, nada, é isso. Luana, alguma questão? Maurício? Oi, Dani, tá? Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu estou desenvolvendo uma série e estou meio estacionada, porque as recomendações assim, dos cursos que eu fiz é de não escrever o roteiro inteiro, né, da série e fazer a Bíblia da série. Mas aí eu tenho o roteiro do primeiro episódio, que é o episódio piloto, e uma ideia tem o arco da temporada, mas a minha dificuldade é como escrever as sinopses dos episódios se eu não escrevo roteiro e eu não sei em que momento vou terminar o gancho do que acontece no episódio 3 para ir para o 4, sabe? Eu estou definindo algumas ações, alguns atos, mas parece que não... Eu ensino isso, tá? A gente faz um quadro. A gente faz um quadro em que a gente escaleta. A gente faz o que a gente chama de grid, em que a gente escaleta a cada episódio para entender os beats de cada episódio, ou seja, os acontecimentos principais de cada episódio. Então, a gente visualiza a temporada. Aí, com essa temporada visualizada, a gente tem mais ou menos os beats de cada episódio, mais ou menos colocados num grid, né, listados numa determinada ordem. Então, isso facilita mais a escrita da sinopse de cada episódio. Por isso que não se recomenda já fazer um piloto. O piloto é uma coisa que varia bastante, tá? É legal você ter? Mas segura até que alguém realmente peça. Entende? Por quê? Eu, por exemplo, eu terminei o curso da UCLA e no curso da UCLA eles dão... a gente termina o ano com três roteiros escritos, né? O curso é de 1 ano, eu termino com um spec script e 2 pilotos originais. E com um dos pilotos originais, eu entrei em vários concursos internacionais, né? Que era em inglês, claro. E aí o piloto vale a pena. Por quê? Porque lá se renegocia diferente.
né? Em outros lugares se negocia diferente. Então, por exemplo, eu fiz pitching para produtores em Hollywood em que ele disse, não, eu não quero ver o piloto. Vamos lá, primeiro pitching. Aí eu apresentei a história. Gostei da história. Eu quero as 10, olha isso. Eu quero as 10 primeiras páginas do seu piloto. Entende? Ele não quer o piloto. Ele quer as 10 primeiras páginas. E aí eu mandei as 10 primeiras páginas, porque o piloto já existia. Então eu sei exatamente o que ele está procurando. Mas aqui, inclusive pela forma como a gente tem um encaminhamento diferente na forma de produção aqui no Brasil, a maioria das pessoas não quer o piloto pronto. Por quê? Porque quer o projeto. O projeto vale a pena? É interessante? É. Mas quase certo. Você é iniciante? É. Então você com certeza não vai ser a cabeça da sala de roteiro. Se você não vai ser a cabeça da sala de roteiro, pode esquecer o teu piloto, porque ele nem vai ser produzido. Entende? Tem todo um processo. E é normal ele acontecer. Então, às vezes, eles nem querem ver o piloto para não sofrer uma influência em como aquilo está sendo construído. Eles gostaram do projeto. Eles podem botar na mão de outra pessoa para desenvolver e você ser parte daquilo. Tem toda uma negociação, tem toda uma maneira de se fazer. Isso é rígido? Existe uma coisa, né? É totalmente rígido, é assim só que acontece? Não, existem várias formas. Depende muito de onde você está, né? Em que etapa você está, inclusive da sua trajetória profissional, né? Pessoas que você conhece, quem está com você nesse projeto, como você escreve, o que você já fez, aquela coisa toda. Então, tudo isso influencia, né? Então, isso é um detalhe muito forte. Você precisa ter as sinopses dos episódios. Precisa. Por quê? Porque só com as sinopses dos episódios eu tenho uma noção do que você está me trazendo de fôlego para a sua série. Sem isso, eu não sei para onde a sua série vai. Não tem como saber. Ah, mas eu fiz um arco, eu fiz uma sinopse da série, não importa. Eu não sei o que vai acontecer em cada episódio, eu não sei como é que isso pode ser desenvolvido, eu não sei se você realmente pensou em como isso vai acontecer em cada episódio. Então, eu preciso de uma sinopse de cada episódio. Entende? Aí, provavelmente, depois disso, legal você desenvolver um piloto. Bom você ter lá o piloto. Mas você só vai ter esse piloto se alguém te pedir. Entende? Não é algo que vai ser pedido. Eu inclusive, uma das coisas que eu gosto nessa disciplina que eu gosto de tratar é como se fosse uma pasta, tá, de arquivos. Você tem uma pasta de arquivos básicos. Você tem uma Bíblia. Essa Bíblia contém isso, 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 isso. Entende? Você tem uma coisa básica. E aí, você adapta a cada pessoa que vai te pedir. Alguém te pede o piloto. Eu quero ler o seu piloto. Alguém te pede, não, me manda uma logline. Não, eu quero ler a sinopse dos episódios. Me manda one page. Né? Que agora é moda, one page. Me manda, entende? Vai variar. Depende. Depende do que você vai participar. Você pode participar de uma rodada de negócio, você pode participar de uma sequência de pitching, você pode participar, né, de um concurso de piloto. Então, tudo vai depender. É mais fácil você ter um piloto para participar de um concurso de pilotos do que você ter um piloto para apresentar para uma produtora, para um executivo. Entende? Porque, às vezes, você vai desenvolver bem esse piloto, mas não é o que os produtores querem. Então, a gente fala sobre isso também. Tudo tem variáveis. Tem variáveis, mas a gente fala muito sobre isso, sobre esse processo todo, durante essa matéria, nessa disciplina. Certo? Obrigada. Nada. Maurício? Quer perguntar alguma coisa? Não, a gente entendi. Eu sou roteirista, mas eu não escrevo série, sabe? Só escrevi longa até agora. Hein? Legal. É uma outra forma de escrever, né? E... É uma outra linguagem, Tem muita coisa, até interessante. Tem uma aula que eu faço bem essa diferença entre cinema e série. As linguagens. E o porquê, né? E como o personagem funciona. Eu gosto muito de brincar a coisa, né? A gente apresenta o cinema, a gente apresenta o personagem de forma horizontal, por exemplo. Na série, a gente apresenta de forma vertical.
É bem interessante a diferença, né, da série para o cinema. E o roteiro, especificamente o desenvolvimento do roteiro para as séries e o desenvolvimento do roteiro para o cinema. Então, é interessante, é bem interessante a gente ver essa diferença. E é muito bacana ver a galera que está migrando muito, né, do cinema para a série. Para trabalhar. É que hoje a série está mais procurada do que longa, né? Então, por causa do... Tem vários fatores aí, né, Maurício? As Netflix da vida, né? Exatamente. Mesmo os streamers abrindo para filmes, mesmo eles abrindo para longas, tem muitos fatores aí fazendo essa transição. Mas é aquilo, faz um pouco, tem suas diferenças, mas está tudo muito ligado, né? Porque a base narrativa é a mesma. A base narrativa é totalmente a mesma. Só tem as suas pequenas diferenças, adaptações, talvez, né, que fazem um pouco de diferença na construção mesmo, no desenvolvimento. Mas é bom que você já sabe a base. Vale. Seu Hansa tá aí! Quer falar alguma coisa? Estou aqui há bastante tempo já, só que a minha internet está péssima, está chovendo horrores aqui onde eu estou. É que eu não estou conseguindo ver todo mundo, porque eu estou no celular. Quando eu estou no computador fica fácil, né, de ver as coisas. Daí eu estou puxando, eu tenho um linkzinho que tá com o nome. Eu estou desligando a câmera para justamente deixar a conexão um pouquinho melhor. Boa noite, galera, tudo bem? Eu estou dando aqui o curso junto com a Dani, é parte de um projeto que a gente está começando na ABC, que é séries, porque justamente, se você analisar os últimos 10 anos, o produto de audiovisual que mais cresceu em todas as vertentes do seu conteúdo, seja reality, seja documentário, seja ficção biográfica, seja ficção fantasia, seja drama, foi a série. Eu vou fazer uma pergunta básica aqui, que acho que todo mundo vai responder, né? Quais são os produtos audiovisuais que você mais consumiu nos últimos tempos? Foi uma série. Provavelmente. Durante a pandemia, durante toda a pandemia. Principalmente durante a pandemia. Então, assim, o formato seriado é um formato que está quebrando moldes. A gente está saindo de velhos moldes que foram cultuados durante décadas, que foi novela, série, minissérie, série seriada, série episódica. Então, e hoje em dia a gente entra num modelo híbrido novo, onde tudo é possível, mas obviamente é bom a gente manter os pilares, manter a métrica, porque é assim que a gente dialoga com o mercado. E é isso que eu e a Dani queremos oferecer nesse curso, de uma forma bem ampla, um olhar bem amplo, né? Que assim, no atual momento não existe certo ou errado. Na verdade, em arte nunca existiu, mas existem culturas. E a cultura traz um peso muito grande para quem absorve a arte, porque ela está cultuada a absorver a arte daquela forma. Então a gente precisa falar a mesma língua do público, por mais que a gente queira quebrar barreiras e construir um novo, e por mais que o momento do mercado esteja muito aberto para o novo, a gente tem que entender que ainda é um mercado, e o mercado Ele congelou. Ih! Alô, a internet estava ruim. Putz. Fê, não sei se você está aí. Tô. Só para tentar entrar em contato com ele. Sei que ele congelou. Só para dizer que ele
Frozen. Let it go. Gente, o Hansa é diretor, né? O Hansa Wood, e ele dá na sequência o curso de direção de série. Né? A partir do curso de roteiro para série. Acho que está voltando. Hansa? Estou ouvindo, desliguei a câmera, não sei se estão me ouvindo. Tá ruim pra caramba, mas vai, pode falar. Não, mas era isso. Não sei o quanto que vocês ouviram. Eu já estava terminando mesmo. Era justamente isso que a gente tenta abordar, esse cenário novo e passar essas métricas de mercado e tentar cultuar vocês de uma forma bem prática de como abordar o mercado, né? E como se posicionar no mercado e como ter bagagem suficiente para falar eu estou apto a ser um iniciante, porque a gente precisa ser iniciante, ou pode desbravar direto uma posição mais... Mas é um caminho mais difícil, você começar pelo topo. E no meu curso especificamente de roteiro, eu sempre digo que eu dou as ferramentas. Né? O que eu trabalho eu trago as ferramentas para isso. Ferramentas para a utilização de construção da série. E aí, para cada aluno saber como trabalhar a sua própria série, a forma de trabalhar uma narrativa e tal, e de dar início, né, a isso tudo. Seguindo alguns princípios, que foi o que a gente falou. Não adianta também tentar reinventar a roda. Tem princípios que funcionam, como a gente falou aqui, desde a época de Aristóteles, e várias coisas experimentais já aconteceram, mas existem determinados princípios que é melhor não tentar reinventar tanta coisa assim, que até hoje não surtiu tanto efeito. Então, não tem por que a gente não deixar, a gente não aprender, né? Não aprender esses princípios. São regras, né? Não são regras. Não são coisas engessadas, né? Inflexíveis, nada disso. Mas princípios mesmo, né? Que são coisas do tipo, olha, isso aqui funciona com o público por causa disso, né? Então, coisas muito lineares, personagens muito superficiais, essas coisas assim. São coisas que a gente sabe como o público funciona e de que forma o público reage. Então, a gente vai comentando sobre isso. E é isso, né? É isso que eu ofereço e aguardando, então, o feedback de vocês. A aula de roteiro começa segunda-feira. Então, vocês têm até lá para fechar aí com a gente, para, né, decidirem tudo. Se quiserem falar comigo, fiquem à vontade. Se quiserem falar com a Adriana, né, da secretaria do curso, fiquem à vontade também, tirar qualquer dúvida. Estamos à disposição. Certo? Mais alguma questão, gente? Beleza? Gente, foi um prazer. Obrigada pela confiança, obrigada por estarem aqui, por ouvirem. E fiquem à vontade para falar qualquer coisa, tá? Tá bom, Daniel. Eu mandei a mensagem lá no seu site, tá? Com o meu e-mail. Quando você puder, me responda. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigada, Maurício. Começa na quarta, dia 5, na verdade. Gente, desculpa, então, alguém aqui... Maurício, começa na quarta. Desculpa. Tem que avisar o Francisco. Eu jurava que começava na segunda, é verdade. Começa na quarta, a aula. Tá bom? Gente, um bom resto de semana para todos.